Bom dia a todos. Sim, primeiro eu vou dizer que eu acho que eu não vou conseguir assim, falar para vocês, né, fazer uma exposição como a sua, que você, né, conseguiu, enfim, abordar os temas sem precisar recorrer muito ao texto. Eu acho que eu vou acabar tendo que recorrer ao texto, não vou me perder. Primeiro, parabenizar o colega. O que eu tenho para apresentar para vocês é um projeto de pesquisa. Eu estudo a Ética Nicômaco do Aristóteles. Então, o meu texto ele vai ter o que eu procurei fazer, né, uma tentativa de delinear uma questão dentro da ética, de delinear uma espécie de um problema, a gente poderia pensar assim. E eu abordo no texto também alguns elementos que estão envolvidos nessa questão, né? Tento examinar um pouco eles no texto. E por fim, eu concluo, é um projeto, ainda falta o desenvolvimento, mas eu concluo indicando assim, o que precisa ser então melhor estudado, melhor compreendido para talvez conseguir apresentar uma resposta, né, para a questão. Eu vou falar então um pouco para vocês da ética. Não sei se vocês já conhecem a Ética Nicômaco do Aristóteles. E depois, né, vou chegar mais ou menos ali até onde aparece duas noções que são importantes para a minha pesquisa, e daí eu vou para o texto, que eu acho que é onde vai ficar mais claro, né? Enfim, a ética do Aristóteles, ela tem uma questão que eu entendo, né, ser a questão principal, assim. Se a gente não quiser dizer que é a questão principal, a gente pode pelo menos pensar que de todas as discussões que existem ali, existe uma que ela é o norte, assim, né, que todas as outras elas vão se realizar tendo sempre em mira esse ponto principal, que é um ponto que ele é apresentado logo nas primeiras páginas do livro, e que é a questão do sumo bem humano, né? O que seria o sumo bem humano? Nesse contexto do começo da obra e de apresentação, o Aristóteles ele vai dizer assim: admite-se geralmente que toda arte, toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, tem em mira um bem qualquer, né? Mas ele vai pensar também que esse bem, né, que tudo que a gente faz, né, investigações, as ações, as artes, têm em vista, muitas vezes eles são eles mesmos um meio, não um fim, mas um meio para que se possa alcançar alguma outra coisa. E isso também muitas vezes é um meio, enfim, e assim por diante, né? Então ele vai se perguntar, ora, não deve existir um termo último ali, né? No caso do homem, de tudo que a gente busca, né? Não deve existir um termo último, ou o desejo ele é, né, algo constante que nunca pode se pôr um termo nisso, né? Algumas filosofias orientais vão pensar dessa forma, vão dizer, não, o desejo é isso, você vai sempre desejar e nunca vai ter um fim. Mas o Aristóteles ele diz, se assim fosse, ele vai dizer que inútil e vão seria o nosso desejar. Então ele vai pensar que deve haver, né, pelo menos algum termo último aí para o nosso desejo, e ele vai dizer que esse é o sumo bem humano. Quando eu digo que essa é a questão da ética, é preciso, talvez a gente possa recorrer a uma passagem em que
para ficar um pouco mais claro, assim, que ele não pretende simplesmente assim, dizer, bom, a minha questão é o sumo bem humano, o que é trazer uma definição e acabou, né? Aqui no livro 2, capítulo 2, ele diz, depois eu vou falar um pouco da virtude, mas ele diz assim, uma vez que a presente investigação não visa o conhecimento teórico como as outras, porque não investigamos para saber o que é a virtude, mas a fim de nos tornarmos bons, né? Então isso vale também para esse sumo bem, existe algo de pragmático aí, não é uma investigação só teórica, né? Por isso quando ele vai apresentar uma definição para o sumo bem, mas ele vai pegar o termo, né, ali, e ele vai tentar alcançar ali o máximo da particularidade que o assunto, que a natureza do assunto permite. Porque na ética da Aristóteles não é possível assim, que haja um conjunto de leis morais que vão dar conta de todas as particularidades. Ele escreve aqui no primeiro livro mesmo, logo no segundo capítulo, no terceiro capítulo, na verdade, ele diz assim, a nossa discussão será adequada se tiver tanta clareza quanto comporta o assunto, pois não se deve exigir a precisão em todos os raciocínios por igual, né? Outra passagem ele diz assim, ao tratar, pois, de tais assuntos e partindo de tais premissas, devemos contentar-nos em indicar a verdade aproximadamente em linhas gerais, e ao falar de coisas que são verdadeiras apenas em sua maior parte com base em premissas da mesma espécie, só poderemos tirar conclusões da mesma natureza. E é dentro do mesmo espírito que cada proposição deverá ser recebida, pois é próprio do homem culto buscar a precisão em cada gênero de coisas apenas na medida em que admite a natureza do assunto. Evidentemente, não seria menos insensato aceitar um raciocínio provável da parte de um matemático do que exigir provas científicas de um retórico, né? Então, enfim, é isso que eu disse. Ele vai tentar chegar ali, né, como ele tem uma perspectiva, de certa forma, pragmática, ele vai tentar chegar no máximo da particularidade que ele conseguir, mas ele vai pensar que esses assuntos, no que diz respeito à moral, não vai ser possível dar conta de toda a particularidade, porque assim, as circunstâncias são inúmeras. Enfim, dito isso, o primeiro livro inteiro vai se ocupar dessa definição de sumo bem, né, o que é o sumo bem, e ele vai definir o sumo bem como a eudaimonia, né, no grego. No português geralmente se traduz por felicidade, né? Mas bom, o que é a eudaimonia? Ele vai dizer aqui logo no fim do primeiro livro, felicidade é uma atividade da alma conforme a virtude perfeita, né? Ou em outro momento em que ele também traz essa definição, ele vai dizer uma atividade da alma em consonância com a virtude, e se há mais de uma virtude, com a melhor e mais completa, né? Enfim, não vou entrar tanto em detalhes, mas só para vocês terem a definição, para vocês entenderem que a virtude, ela é importante, ela aparece nessa definição de felicidade da eudaimonia, e portanto ele vai precisar investigar a virtude, é o que ele vai fazer no segundo livro, né? No fim do primeiro livro tem uma distinção entre virtude, ele vai apresentar uma distinção entre virtude ética e virtude intelectual, são coisas diferentes, e o segundo livro, quando eu falo que ele vai tratar da virtude, vai tratar especificamente da virtude ética, que ele vai dizer que são as virtudes de caráter, tá? Bom, no segundo livro, então, ele vai investigar também, tentar trazer uma definição para essa virtude, e ele vai dizer que a virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática. Aqui tem muitos elementos, eu não vou entrar em detalhe não vou entrar em detalhe aqui, né, para explicar para vocês, mas é só para vocês atentarem aqui, né, que uma disposição de caráter, e ele define a disposição de caráter um pouco antes como a nossa posição em relação às paixões, se a nossa posição em relação às paixões é boa ou má. Então eu posso sentir medo de uma maneira mais do que eu devo, menos do que eu devo, ou exatamente
como eu devo, dada uma determinada circunstância, por exemplo, numa situação de guerra, em que eu sou um soldado, né? Então, se eu sinto exatamente como eu devo, eu sinto de acordo com a mediania, né? É mais ou menos isso que rola. Daí no terceiro livro, que é aí onde vai entrar o meu tema, né? Ele vai então, né, já que a eudaimonia é uma atividade da alma de acordo com a virtude, já que a virtude está relacionada com a escolha, e com uma escolha que consiste numa espécie de mediania, está relacionada com paixões, está relacionada com ações, ele vai precisar investigar um pouco esse âmbito da ação humana, né, para compreender melhor a virtude. Ele vai dizer, por exemplo, que é preciso, para que uma pessoa seja virtuosa, que ela haja de maneira voluntária. Então ele vai distinguir o que é uma ação voluntária e uma ação involuntária, né? Em seguida ele vai falar da escolha e do desejo, porque isso, tanto a escolha quanto o desejo, eles influenciam nas nossas paixões e nas nossas ações, né? E ele vai montar um panorama que é mais ou menos assim. O desejo, assim como ele dizia lá no começo da ética, né? Que, né, eu desejo um fim, mas às vezes esse fim é um meio, né? Então o desejo está relacionado sempre a um fim, que é um bem. E uma vez querido esse fim ou esse bem, eu vou escolher, e é disso que se trata a escolha, eu escolho ações particulares que vão me permitir alcançar esse fim. Então, por exemplo, a gente pode pensar, um homem, ele deseja a saúde, ele não escolhe a saúde, ele deseja, por Aristóteles, a saúde é um fim para ele, e então ele vai escolher atos particulares, por exemplo, praticar, né, determinados exercícios e seguir uma determinada alimentação, são coisas particulares, né, para alcançar esse fim, esse bem que é um objeto de desejo para ele. Bom, quando ele for falar do desejo, né, isso é no livro 3, o capítulo 4, é o momento que ele vai falar sobre o desejo. Nesse momento vai aparecer duas noções, são essas noções que eu vou me dedicar, que eu, na verdade, já estou me dedicando, né, na minha pesquisa, que é a noção de bem aparente e algo que aparece também na filosofia dele, que ele vai indicar um pouco como que a gente poderia pensar essa norma moral, né, já que, como eu disse, não é possível dar conta de todas as particularidades. Então, né, e a norma moral como fica, então, né? Bom, agora eu acho que eu vou passar para o texto também. Quanto tempo tem ainda? Você tem 7 minutos. 7 minutos, tá. Bom, eu vou passar para o texto, acho que, né? Mas só para vocês terem uma noção onde está situado na obra, né, o que aconteceu até ali e onde está situado a minha questão ali, né? Eu vou ler uma parte específica do meu texto, não um texto inteiro. Então, antes, o que eu fiz, né? Eu procurei nesse capítulo, onde aparecem as duas noções que me são caras, né? Existem conceitos que estão envolvidos ali, que é o conceito de bem, de fim e de desejo. Eu falei um pouco para vocês aqui, mas no texto, né, eu procurei trazer bastante informação sobre isso, que eu acho que não cabe aqui fazer. Então, eu escrevi assim, né? Todavia, a relação entre bem, fim e desejo também é importante para nós por uma outra razão. O seu pano de fundo traz uma dificuldade que servirá de base de minha pesquisa. Dirá Aristóteles que, uma vez que o objeto do desejo é o fim, né, como eu comentei para vocês, aí eu cito ele, alguns pensam, isso é o Aristóteles, né, alguns pensam que esse fim é o bem, e outros que é o bem aparente. Fim de citação. Ambas as considerações culminam em certas complicações. De um lado, eu cito de novo, os primeiros terão de admitir, como consequência de sua premissa, que a coisa desejada pelo homem que não escolhe bem não é realmente um objeto de desejo. Porque se o fosse, deveria ser boa também, mas no caso que consideramos é má. Fim de citação. O que parece estar em questão aqui é que, se o fim, objeto de desejo, for necessariamente o bem,
o que será aquilo que escolhemos ou para o qual tendemos quando isso não é bom? Certamente não poderá ser o desejado. Aí eu vou trazer o Pierre Eubank também, essa obra aqui, A Prudência em Aristóteles. Pierre Eubank, em seu livro A Prudência em Aristóteles, ressalta que a própria, eu cito, escolha ela mesma um desejo, orexis, pois somente se quer os meios porque se quer o fim, e a escolha dos meios permanece subentendida à vontade do fim, sem a qual a escolha perderia toda a razão de ser. Fim de citação. Assim, não se poderia argumentar que esse mal para o qual nos direcionamos seria o escolhido no lugar do desejado. Quer dizer, não se poderia argumentar que a má tendência é sempre relativa aos meios, restando o fim, objeto de desejo, incólume, até porque a escolha, além disso, é pensada por Aristóteles sempre como resultado de uma deliberação, e então seria menos crível pensar que ela, que envolve princípio racional e pensamento, pode levar a uma má ação, enquanto o simples desejo não pode. Enfim, ficaria vaga a nossa compreensão sobre o que nos move para aquilo que não é bom. Esse é um problema que o próprio Aristóteles apresenta e que eu só estou expondo aqui, né, o problema, mas ele mesmo resolve em seguida. Todavia, a concepção inversa também apresenta dificuldades. Dirá Aristóteles que, eu cito, os que afirmam ser objeto de desejo bem aparente devem admitir que não existe objeto natural de desejo, mas apenas o que parece bom a cada homem é desejado por ele. Fim de citação. O problema dessa tese, aos olhos de Aristóteles, é que ela relativiza completamente aquilo para o que tende o desejo dos homens, abdicando de algo que se poderia chamar de objeto de desejo humano por excelência. De fato, a própria continuação dessa passagem parece atestar uma certa estranheza em relação a esse tipo de opinião, quando o Stagirita afirma, Stagirita é o Aristóteles, ele é de Stagira. Eu cito, ora, coisas diferentes e até contrárias parecem boas a diferentes pessoas. Fim de citação. Isto é, se o objeto do desejo humano for o bem aparente, será preciso conceder que ele poderá admitir bens contrários em determinadas situações. De qualquer forma, Pierre Eubank considera que, eu cito, Aristóteles não cede em nenhum lugar ao relativismo, o qual, ao contrário, quer superar. Fim de citação. Para solucionar essas duas dificuldades, conservando o desejo como possível motor que nos move para o mal e, ao mesmo tempo, tomando distância da famosa fórmula de Protágoras, segundo a qual o homem é a medida de todas as coisas, Aristóteles oferece uma resposta espantosa aos olhos de Eubank. Primeiro, o filósofo declara que, eu cito, em absoluto e em verdade, o bem é o objeto de desejo, resolvendo assim a segunda dificuldade. Depois acrescenta o seguinte, eu cito, mas para cada pessoa em particular, o é o bem aparente. Desatando a primeira. Isoladamente, no entanto, os argumentos não parecem dar conta do problema. A impressão é que Aristóteles, de um lado, resolve a dificuldade do relativismo, admitindo um objeto de desejo absoluto, e de outro, resolve a dificuldade do objeto de desejo absoluto, admitindo um relativismo. Todavia, cumpre saber, afinal, qual é em verdade o bem absoluto. Se os homens concebem e perseguem, cada um à sua maneira, diferentes bens que lhes aparecem no particular. É para isso que se junta um complemento à sua resposta, a saber que, eu cito, o Aristóteles, aquilo que em verdade é objeto de desejo é objeto de desejo para o homem bom. Fim de citação. Esse homem, que Aristóteles chama de Spoldaios, aí o Pierre Eubank vai propor chamar ele de o valoroso, ele vai voltar para as origens desse termo na Grécia, né? E ele vai dizer que esse termo Spoldaios ele recorre a um ideal grego do herói, né? Que seria a medida que age corretamente, a medida do valor, portanto, o valoroso. Esse homem, o Spoldaios, é, afinal, a norma e medida do bem real. Ele não é um intérprete da regra moral, mas, mais do que isso, é a própria regra moral. Então, é interessante que o Eubank, aqui, quando ele vai falar sobre isso, ele traz o Platão e aquela noção do rei filósofo do Platão. Não conheço muito essa obra, mas... ele vai dizer que existe uma diferença aí, porque é como se o rei filósofo ele é um homem que tem a ciência, né? Então existe algo de transcendente em que esse homem ele é capaz de não sei se seria o termo correto, mas de aprender, de fazer uma leitura e aplicar isso na vida, né? Agora aqui é diferente, porque esse Spoldaios ele não recorre a algo transcendente, mas ele é como que é a norma encarnada, então a norma moral, né, para o Eubank. E eu entendo isso também a partir do texto do Aristóteles,
não existe ali uma série de regras, mas é esse homem tipo, esse topos, esse homem modelo que é o Spoldaios. É a própria regra moral. É por isso que o Bank será levado a dizer que, eu cito, o que de resto sempre permite distinguir a verdade e a aparência é, pois, a decisão do Spoldaios. Mas pode terminar. Tá. Cuja vontade é menos iluminada do que iluminadora. Em suma, a solução que Aristóteles apresenta para o problema do objeto do desejo humano é dizer que cada homem persegue o que julga como bom, mas que nem por isso esse bem concebido é um bem real, uma vez que o verdadeiro bem é apenas aquele que o homem valoroso ou o homem definitivamente bom deseja. A inserção desse problema, e principalmente um de seus aspectos, mesmo após a solução aristotélica, ainda nos sugere, todavia, uma certa complicação. Então aqui é o problema que Aristóteles coloca e o problema que ele mesmo resolve. Mas eu vou dizer que ainda sugere uma certa complicação, que é a questão fundamental de nossa pesquisa e cuja elucidação nós pretendemos estabelecer como norte. Ora, a ética pretende discutir a excelência do homem. De fato, como dissemos, apresenta uma definição do que seja essa excelência. É o que eu estava falando para vocês no começo. O livro 1 estabelece pelo nome de eudaimonia e a identifica com uma atividade da alma conforme a virtude perfeita. A partir daí, dada a importância da virtude, o filósofo passa boa parte do tratado estudando, que ocupa, segundo São Tomás de Aquino, do livro 2 até o livro 7, a partir de onde o exame de certas coisas que seguem acompanha as virtudes para ser desenvolvido. Aristóteles oferece, assim, como fizeram no caso da eudaimonia, uma definição do que seja virtude e se esforça por estabelecer um retrato do homem virtuoso, como é o caso do Spoldaios que falamos, ou da representação que faz das diversas virtudes consideradas isoladamente, porque vai existir um momento aqui que ele vai tratar virtude por virtude, né? Vai falar da coragem, vai falar da temperança. Albanque dirá, por exemplo, que é pela descrição, é pela descrição desses tipos, ou seja, de uma galeria de retratos que se desenvolve uma análise aristotélica das virtudes éticas nos livros 3 e 4 da Ética Nicomaqueia. Fim de citação. Da mesma forma, no que concerne às virtudes intelectuais, em particular a prudência, frônesis, Aristóteles dirá que, eu cito, no que tange a prudência, podemos dar-nos conta do que seja considerando as pessoas a quem a atribuímos. Fim de citação. Como se sabe, em seguida, num trecho célebre, o filósofo recorre ao personagem de Péricles, ilustrando assim o ideal de prudente, que Aristóteles chama frônimos. Albanque chega a considerar, tendo tudo isso em vista, que Aristóteles seria, eu cito, o iniciador de um gênero literário, dos caracteres, e também, eu cito, o primeiro representante de uma ética fenomenológica e descritiva. Fim de citação. Entretanto, se é relativamente claro o esforço do filósofo de transmitir o que é a eudaimonia, o que é a virtude, ou então o que é o homem feliz, entre parênteses, né, e o homem virtuoso, se valendo muitas vezes dessa descrição de caracteres, por outro lado, nem sempre se pode compreender como se tornar feliz e como se tornar virtuoso. Nós reconhecemos contra isso que a própria apresentação do Spoldaios e do Frônimos não é senão uma maneira de explicar aos homens como serem virtuosos, como se o estagirita dissesse: para alcançar a virtude, haja como homem valoroso, haja como homem prudente. Porém, como declara Albanque, eu cito, Aristóteles antes descreve um tipo prestigioso do que dá uma receita universal que permitiria imitá-lo. Ninguém se torna facilmente um segundo Péricles. Fim de citação, que o Péricles vai ser um exemplo de Frônimos para Aristóteles. Quer dizer, entre ter elaborado para si uma caracterização do homem virtuoso, daquele que é a norma a seguir, e ter a capacidade de agir como esse homem, uma vez que ele é reconhecido, existe um espaço que é justamente o da receita para se pôr em prática o que se reconhece no outro. Nós vamos ainda mais longe. Esse problema anterior é o problema que o Albanque coloca, né? Mas aí vai o meu agora. Recapitulando o problema do objeto de desejo humano que expusemos acima, e considerando especificamente o reconhecimento do bem aparente, isto é, o reconhecimento de que, no particular, o bem que os homens desejam é aquele que lhes aparece como tal, ainda que esse possa não ser verdadeiramente um bem, devemos nos perguntar: como é possível que os homens, na medida em que muitas vezes tomam por bem aquilo que não é, possam sequer reconhecer o Spoldaios ou o Frônimos? No limite, como podem, tomados pelo bem aparente, reconhecer a virtude e o bem real? Ora, acreditamos que a reflexão acerca desse falso bem suscita essa problemática, e que, portanto, seria pertinente compreender que, antes de mais nada, o nosso principal intuito com essa pesquisa, como é, se é que pode ser possível, de acordo com Aristóteles, superar o bem aparente. Assim, nosso objetivo maior é menos de explorar as concepções que o filósofo tem de supremo bem, de virtude, do homem feliz ou do homem virtuoso, e mais uma tentativa de entender se, para o estagirita, é factível uma passagem do vício para a virtude. Finalmente, para a sua... enfim, esse é o problema, né? Já estamos sem tempo.
Depois o que eu vou fazer é apontar os caminhos para onde... Né, acho que não convém aqui falar muito sobre isso, mas eu acho que a ideia era mais apresentar o problema para vocês. Eu não sei se foi uma boa opção de tentar falar um pouco da ética e depois ir para o texto, acabou ficando meio longo, mas peço desculpa pelo tempo. É isso que eu tinha para apresentar. Depois, na hora das perguntas, a gente pode voltar a conversar mais, se de repente não ficou alguma coisa claro. É isso. Muito obrigada ao Jaco.